Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. No dia a dia da prática, nós acabamos nos entendendo de que, mesmo que queiramos, mesmo que nos esforcemos, mesmo que nossos governos sejam eficientes eles não são, mas se fossem, saberíamos, mesmo que todos os esforços de cuidados com higiene, com a saúde, com a delicadeza e a atenção dos departamentos de recursos humanos das empresas, micros, pequenas, médias e grandes empresas. Grandes empresas nós não temos aqui no Alto Vale do Itajaí, mas todas as empresas que se colocam dentro deste grande leque de força movimentadora de negócios, de trabalho, de recolhimento de impostos, de investimentos, de geração de recursos, de geração de empregos. Apesar de tudo, todos os esforços são baldados porque nós não conseguimos vencer este vírus que, inventado ou não, ideológico ou não, ele está matando pessoas, ele está criando problemas e, de um lado, ficamos na expectativa de que não está ampliando a margem de contaminação que existe, de outro lado, achamos que cada vez mais ele chega mais perto de nós. Estamos sabendo agora que há a possibilidade de interdição de um frigorífico da região por conta de contaminados, casos que existem e que podem ou não estar infectados e estão sendo tratados. Repito, apesar de todos os esforços dos recursos humanos das empresas, apesar dos cuidados, da descontaminação, apesar da preocupação dos empresários, dos chefes de departamentos, dos diretores, dos sócios, de todas as companhias que provavelmente sentem o problema de perto, porque se cortam empregos, cortam consumo, se cortam o consumo, não há produção, não havendo produção, não há recolhimento de impostos, não há condições de recolher os frutos e os benefícios do trabalho. Apesar de tudo isso, nós estamos percebendo que a situação, embora ela esteja controlada, notamos que cada vez mais perto de nós estão chegando as pessoas que podem estar se despreocupando com a necessidade da higiene para evitar a contaminação como essa que está acontecendo num frigorífico em nossa região. Nós é que devemos cuidar. Não há governo capaz de controlar tudo, de ver tudo, de acertar. Não há como exigir de um ministro que ele faça se o povo não quer fazer. Não há como pedir de um governador ou de um presidente da República ou de um prefeito que um resultado de uma situação ocorra se a sociedade não quiser fazer. É preciso higienizar bem as mãos, as narinas, a boca, os olhos. As pessoas muitas vezes não dão atenção, mas eles devem ser cuidados porque o vírus Covid-19 pode também entrar pelos olhos, atingir a traqueia, o esôfago, com o objetivo de chegar aos pulmões. O vírus tem esse objetivo. Nós não devemos nos descuidar. Vejam hoje, mais de 1.000 pessoas morreram num dia. Só em São Paulo, a quantidade é muito grande. A falta de higiene no estado de São Paulo é impressionante. Gasta-se um total de bilhões e bilhões de reais em recursos destinados diretamente a pagar altíssimos funcionários que vivem no andar de cima e, na verdade, São Paulo é um estado que tem pouca higiene. Ainda tem muito esgoto a céu aberto,
ainda tem muita favela, ainda tem muito rio correndo por baixo de asfaltos aparentemente milagrosos e chiques, por onde são despejados bilhões de litros de dejetos humanos e animais. Não devemos nos descuidar. Por mais que cuide o prefeito, o governador, o presidente da República, o ministro, por mais que os funcionários públicos das áreas respectivas aonde atuam, por mais que eles corram riscos e por mais que eles sejam diligentes, nós sabemos que dirigentes nem todos são, há uma minoria que carrega o piano, por mais que se peça, por mais que se faça campanha, por mais que se insista, por mais que se cuide, nós estamos percebendo que num lugar fiscalizado, num lugar onde a vigilância sanitária está presente, num lugar onde os diretores provavelmente responsáveis têm dado todo o cuidado possível, numa área em um frigorífico onde grande quantidade de produto é exportada, há risco de interdição desta empresa por conta da contaminação de algumas pessoas. Sabem lá por que essa contaminação ocorreu. Sabem lá os motivos pelos quais a falta de atenção eventual de pessoas e não da empresa, chegamos a este melancólico momento de preocupação em que o estabelecimento poderá eventualmente ser interditado. É preciso atenção, a nossa principalmente, e em segundo grau da autoridade. Se nós não quisermos evitar a contaminação, não adianta esperar que o prefeito faça isso, que o governador, ou que o presidente da República, ou o ministro. Não. Se nós não fizermos o nosso trabalho, como cidadão, como integrante da comunidade, como trabalhador, como empresário, pouco adianta cobrar do presidente. O presidente não pode fazer nada que nós não queiramos. Se nós não quisermos efetivamente ser contaminados, nós temos que tomar cautela com nossas famílias, filhos, parentes, contingente que vive dentro de ambientes muitas vezes muito pequenos para tanta gente morando num lugar só. Nenhum governante pode fazer atos cuidadosos e que trazem resultados se nós, da comunidade, se nós, cidadãos, não quisermos. O que está acontecendo nesse frigorífico, cujo nome eu deixo de citar para não prejudicar, o meu objetivo é ajudar, provavelmente todos os cuidados foram baldados. Por quê? Porque alguém individualmente se descuidou e contaminou. Colegas, outras pessoas, o ambiente, o meio, e isso traz um prejuízo imenso na arrecadação do município, um prejuízo para o Estado, para a exportação, traz um prejuízo imenso para a própria empresa, traz um prejuízo para os colaboradores. Vejam bem, se ocorrer a hipótese que queiramos que não ocorra da interdição do frigorífico, efetivamente isso será uma inacreditável, uma terrível circunstância que nós teremos que enfrentar, apesar de tanto dissabor, de tanta dificuldade que vai aparecer como consequência dessa eventualidade funesta. Temos que prestar atenção. Depende muito mais de nós do que do governante ou da empresa. Individualmente, nós temos que ser colaboradores de nós mesmos. Nós temos que dar atenção para nós mesmos.
Eu volto logo mais.